Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Gathered Soldier, eu sou o Moisés e esse é mais um vídeo de apresentação e de análise dos decks de Final Fantasy, os decks pré-con de Commander, e nesse vídeo nós vamos analisar o deck do Final Fantasy X. Lembrando que eu vou passar carta por carta, exceto os terrenos, analisando tanto a questão mecânica da carta, conversando com a temática que é proposta na capa do deck, bem como eu vou analisar como aquela carta, em termos de flavor, conversa com Final Fantasy. Né? Ver se aquela carta está com um design legal, conversando bem que ela está mostrando, em termos de flavor naquela cena, ver se conversa bem, ou se ali é só uma carta genérica, foi feita de uma forma mais genérica para poder se encaixar ali na mecânica. Tá bem? A gente começa fazendo aquela velha revisão do que a gente viu no primeiro vídeo sobre os commanders em geral. A gente tem aqui o nosso comandante de capa, o Tidus, Yuna's Guardian, que ele tem tanto a habilidade de mover marcadores, quanto fazer com que você consiga aumentar esses marcadores e comprar cartas se você acertar o seu ataque. Já a Yuna, ela é a segunda comandante do deck, ela consegue te dar um auxílio adicionando mais mana à sua reserva. Ela fortalece as criaturas que entram no campo de batalha e também quando essas criaturas ou outras permanentes suas que têm marcadores morrem, ela transfere aquela força para alguma outra criatura em forma de marcadores, mais um, certo? Então aqui a gente tem duas criaturas que conversam bem com marcadores de uma forma um pouco diferente. O Tidus vai aumentar de forma mais geral a força da sua equipe e vai tentar te cavar recursos no deck se você acertar o ataque. Já a Yuna vai tentar dar uma acelerada na sua curva de mana para você poder baixar, ganhar mais tempo para poder baixar as suas criaturas mais cedo. E ela fortalece de forma mais individual cada criatura, né? Então vamos ver como é que as outras cartas conversam com o deck. Eu já falei aqui sobre o que eu penso do Tidus e da Yuna em termos de flavor. Então isso, de novo, aqui eu vou passar essa parte. Já falei isso no primeiro vídeo, não vou retornar isso aqui, tá? Só relembrando que a ideia do deck no geral é conversar com marcadores, tá? Os mais comuns em Magic acabam sendo naturalmente marcadores mais um, né, que aumentam mais um a resistência e o poder das suas criaturas. Mas a gente vai ver ao longo do deck que ele tem outros tipos de marcadores, mesmo que em menor quantidade, tá certo? Então, isso é fazendo referência ao Blitzball, né? Você passar a bola entre os jogadores, e também ao sistema aumento, de crescimento do seu personagem de nível, né? Que é o Sphere Grid, que você vai colocando pontos nos nodos do grid. A gente vai ver até uma carta que referencia isso. E à medida que você preenche esses nodos e avança no grid, os seus personagens aumentam as suas habilidades, aumentam os seus status e ganham mais habilidades. Tá bom? Então, vamos seguir em frente. Nós vamos começar pelo meu personagem favorito em Final Fantasy X, Auron, Venerated Guardian, 3 manas quaisquer, um mana branco, um mana espírito samurai, 2/5, com vigilância e shooting star, fazendo referência a um dos seus overdrive. Overdrive aqui em Final Fantasy X é como eles chamam os limit breaks do jogo, tá? Então, sempre que Auron ataca, coloque um marcador mais um nele. Sempre que o fizer, exile a criatura do jogador defensor controla
com um poder menor que o de Auron até que Auron deixe o campo de batalha. Aquela criatura vai ficar exilada até que o Auron saia do campo, quer seja exilado, quer seja voltando para a mão, enfim, não importa, é sair do campo de batalha. Aqui é interessante ver que como é que o Shooting Star funciona no jogo, e eu acho que isso conversa bem. Ele remove inimigos do jogo. Quando você usa, ele remove inimigos mais fracos. Tá? O inimigo vai para longe. Né? Agora, se for um inimigo mais forte, ele vai causar um dano, mas o inimigo continua em campo. Então, o fato de ser uma criatura que tem menor poder é uma associação com essa mecânica do Limit Break, do Overdrive, do Auron. Carta bem legal, gostei do flavor. E se você estiver jogando Final Fantasy X ainda, ou for pensar em jogar, repara bem nos tipos de criatura, porque ali tem algo importante, tá? Não vou falar sobre isso agora, mas tem algo importante ali. Seguindo em frente, a gente tem Chocobo Knights. 3 manas genéricas e 1 mana branco. É um mano cavaleiro, 3/3. Tá? Mesmo custo do Auro, mas com estatísticas de poder e resistência um pouquinho diferentes. Sempre que você ataca, as criaturas que você controla com marcadores nelas ganham Double Strike até o fim do turno. É uma habilidade muito boa, né? Ele não dá marcadores, mas dá habilidade, é diferente do Auron. O Auron aqui ele se beneficia dele tendo os marcadores, né? Essa daqui dá habilidade para quem tiver marcadores, certo? E aqui pode parecer meio genérico, mas a gente pode pensar aqui também que nesse caso você tem tanto o cavaleiro quanto o chocobo atacando, né? Então são 2 indivíduos atacando, né? Por isso a coisa de dar o double strike, né? Ou a gente pode olhar também pelo flavor text. You have to be a skilled rider or achieve some combat merits to become one, né? Então são 2 coisas importantes, 2 qualidades, e acho que ele brinca com isso também, né? Em seguida, a gente vai para Gata e Luzu. 2 manas genéricos, 1 mana branco, 1 mano soldado, 1/1 com flash. E quando Gata e Luzu entram, escolha a criatura alvo que você controla. Se dano fosse causado àquela criatura esse turno, previna aquele dano e coloque aquela quantidade de marcadores +1/+1 nele. Isso aqui faz uma referência a uma mini mecânica dentro do jogo relativa aos dois. Tem uma decisão que você toma, tem uma escolha que você faz de diálogo com o, com o Gata, que é esse rapazinho que está mais na frente na imagem, certo? Dependendo do que você responder para ele, você vai mudar o destino do Gata e do Luzu. Quando a carta te pede para fazer uma escolha e salvar uma criatura, é exatamente o que você está fazendo dentro do jogo, porque você vai salvar o Gata ou o Luzu, dependendo da sua resposta. Certo? Complicado, né? É um momento, já um dos primeiros momentos delicados para esses 2 membros dos Crusaders, que são um grupo que auxilia em proteger a sociedade de Spira, as pessoas de Spira, contra as intervenções do Sim, certo? Então a gente tem essa carta representando esse momento delicado dentro do jogo já. Partindo para frente, a gente tem o Lorde de Escalguado. Ele é o pai do Seymour, como o próprio Flavor Text já sugere. Ele é um mana genérico e um mana branco. Ele tem voar, 2/1, é um espírito clérigo. E no começo de cada end step, se você colocou um marcador em uma criatura nesse turno, investigue. Tá? Só comentando um pouco sobre a carta anterior, só vendo que ela também trabalha com marcadores, é uma carta de proteção. Pode ser uma carta bem interessante para fortalecer uma criatura sua num bloqueio. E
proteger e fortalecer bem uma criatura sua, né? Dependendo de quem estiver lhe atacando, se o oponente estiver lhe atacando com uma criatura extremamente forte, né? Então isso é um ponto a se observar. E nesse caso, é uma carta que vai te favorecer com o draw da ficha que ele gera de pista, né? Que isso é que é o investigar no Magic. Investigar é você, toda vez que você investiga, você cria uma ficha de pista que você paga 2 manas genéricos, sacrifica a pista e compra um card, tá? Então ele é uma formazinha ali de tentar te dar um card advantage. E também é um artefato, se de repente tiver alguma coisa que sacrifique artefato, mas nesse deck, até onde eu me lembro, não tem, tá? A ideia é mais o card advantage mesmo. E aqui é um flavor também da carta, pois se refere justamente ao que ele está dizendo no flavor text, né? A coisa de investigar é de descobrir a verdade sobre o Seymour. Já entrando aqui no Summons, esse deck aqui é o que tem mais Summons dos 4, apesar de ainda serem poucos, tá? Eu até na minha análise anterior, eu tinha dito que esperava que os 8 Summons estivessem aqui, talvez não Bahamut, porque ele já tinha saído na coleção, mas a gente vê que aqui só vão ter 4, tá? Os outros 4, se você quiser colocar aqui, você vai precisar... Na verdade, nem é possível, porque o Anima é preto e o Ifrit que tem na coleção é vermelho. Então tá fora da paleta de cores do deck. Então vamos avaliar o Ixion. 2 manas incolores, 2 manas genéricos e 1 mana branco. É uma criatura encantamento saga unicórnio, 3/3 com iniciativa e 3 capítulos. No primeiro capítulo é a habilidade dele de Aerospark, que você exila a criatura alvo que um oponente controla até que essa saga deixe o campo de batalha. E nos outros 2 capítulos você coloca um marcador +1/+1 em cada um de até 2 criaturas alvo que você controla e você ganha 2 de vida. Aqui eu não sei até que ponto a gente tem exatamente uma sinergia das habilidades com o Summon. A gente tem o Aerospark no jogo, é um golpe que causa dano e anula status positivos que o seu oponente tiver, tipo Protect, Shell, alguma proteção elemental, coisa do tipo. E, e talvez isso denote a coisa do exílio temporário, mas eu não senti, eu particularmente não senti muito flavor aqui, tá? Além do flavor genérico de Summons, tá? Como carta dentro da proposta do deck, ajuda a colocar marcadores e te dá ali uma vida que... Vida já não é bem a temática do deck, tá? Então, é, ele dá marcadores, é uma remoção. É uma carta legal dentro do deck. Você manipulando marcadores, você pode exilar mais criaturas, tá? Se já no primeiro capítulo você ficar movendo ou retirando esses marcadores de alguma forma do Ixion, você pode ficar exilando mais criaturas. Isso é uma coisa que você pode fazer com muitas sagas, se você conseguir manipular esses marcadores. Mas, de novo, não é bem a... Não, não, pra mim faltou aqui flavor, tá? O Yojimbo, por outro lado, ele talvez tenha um pouco mais de flavor. Tem alguma coisa que eu ainda questiono, mas tem um pouco mais de flavor. Ele é 3 manas genéricos, 1 mana branco. É uma saga samurai com 5/5 e vigilância. Quando ele entra, ele exila o artefato, encantamento ou criatura virada a alvo que um oponente controla. No caso aqui é muito semelhante à habilidade máxima dele, Zanmato, que simplesmente é insta-kill para um adversário, né? A não ser que ele seja imune ou tenha algum tipo de resistência a Zanmato. Dentro do jogo existem os níveis de Zanmato, né? Nem todo personagem pode ser... Nem todo inimigo pode receber insta-kill da Zanmato, tá? Não tem um nome aqui, mas a referência é a Zanmato. No 2 e no 3,
dois capítulos seguintes, a gente vai ter uma espécie de instante ali de Ghostly Prison, propaganda, para quem conhece o Magic. Seus oponentes, para ele atacar, para cada criatura ele vai ter que pagar 2 manas quaisquer. Né? Então ele impede seu ataque. Você tem que pagar pro Yojimbo para que você possa atacar. Em geral, aqui quem tem que pagar é você para o Yojimbo atacar seu oponente. Aqui é o contrário, é o seu oponente que tem que pagar para você para ele te atacar. Tá, tem a lógica de pagar, mas está meio invertido. E a parte do 4 você cria X fichas de tesouro, onde X é o número de oponentes que controlam uma criatura com poder 4 ou mais. Então aqui pode ser até 3 tesouros. Tá? Aqui, de novo, a parte mercenária do Yojimbo aparecendo, a coisa do dinheiro. Tá? Mas, novamente, não é algo que você está pagando para ele fazer, ele que está te dando dinheiro. Isso parece estar um pouco invertido, tá? Por isso que eu digo, tem algum flavor, mas parece que não está tão bem feito assim nesse caso, né? Então, nesses dois summon, eu acho que teve um pouquinho de, sabe, mas são boas cartas, boas remoções novamente com o Yojimbo. Detalhe que o Yojimbo exila permanentemente, tá? Se ele sair de campo, a criatura, aquela permanente que ele exilou vai continuar exilada. Então, very nice, tá? Bem, bem legal ele. Lulu, Stern Guardian. 2 manas genéricos, um mana azul, é uma humana mago, 2/3. Sempre que o oponente ataca você, escolha a criatura alvo atacando você. Coloque um marcador de atordoamento naquela criatura, um stun counter. Tá? Ok, que aqui é você colocar um marcador na criatura do oponente, não na sua criatura. Mas a gente vai ver que tem algum tipo de benefício também. Primeiro, que você pode proliferar. É uma habilidade que já está na Lulu. E proliferar, você prolifera tanto nas suas permanentes quanto nas permanentes do adversário. Tá? E também nos jogadores adversários. Aqui no nosso caso, no caso desse deck, a gente não tem marcadores colocados nos adversários. Então a gente não vai se preocupar com isso. Mas marcadores de atordoamento colocados nas criaturas do adversário são importantes e você vai querer proliferar para mantê-los atordoados. Tá? Para mim aqui, eu sinto que eles colocam a parte de magia azul conversando muito com gelo, né? As magias de gelo de Final Fantasy, e associam muito essa coisa de atordoar, de stunar, de atrasar o jogo do seu inimigo, quer seja dando bounce na criatura dele, voltando para a mão, né? Ou girando essa criatura e fazendo com que ela não possa desviar para poder para impedir que aquela criatura continue sendo uma ameaça ofensiva contra você. Então, eu acho que aqui está refletindo a Lulu usando magias de gelo, mesmo que ela seja proficiente em todas as magias, as Black Magics, né? E o fato de você usar o proliferar aqui, para mim, já pode estar remetendo ao overdrive dela, que é Fury. O Fury é basicamente você pega ali no analógico, fica girando o analógico o máximo que você puder, ali com o que o seu dedo aguentar, na velocidade que ele aguentar, e ela vai fazendo múltiplos casts, tá? Não é um overdrive muito bom, porque a força da magia, mesmo sendo repetida, ela é reduzida. Aí às vezes acaba ficando mais fraco, né? Você teria que girar muito rápido o analógico para poder executar bem essa ação dela. Aqui o Aka, Traveling Merchant. Você remove o marcador de uma permanente não de terreno que você controla e compra um card. Olha, muito boa essa carta. Porque a princípio você, por que eu quero tirar marcadores de uma criatura minha? O marcador mais um está fortalecendo. Em geral, nesse deck, ele te permite colocar uma boa quantidade de marcadores, tá? Então, mesmo a gente falando de marcadores mais um, isso não parece ser bem um problema. Agora, pensa nas sagas. Pensa mesmo que de repente alguém pode te colocar um marcador ruim, um marcador de stun, ou um inimigo que joga com marcadores -1/-1, enfim. Existem marcadores também que você pode querer retirar. Então,
Isso aqui é muito legal. Essa carta é muito legal. Dentro do esquema das sagas, essa carta é muito legal, tá? Ela pode te ajudar a repetir ações de uma saga. Perfeito? Riku, Resourceful Guardian. Dois manas genéricos, um mana azul, um mana artífice, 2/3. Sempre que você colocar um ou mais marcadores em uma criatura até o fim do turno, aquela criatura não pode ser bloqueada por criaturas que seus oponentes controlam. Olha que legal aqui, dando vantagem para você colocar, por você colocar marcadores nas suas criaturas, uma evasão, assim, a melhor que tem, simplesmente ser imbloqueável, tá? E ela ainda pode roubar marcadores. Você paga um, vira. O Steel é uma habilidade que todos podem ter, mas a Riku começa já no Sphere Grid, numa região do Sphere Grid que já dá acesso para ela fácil ao Steel. Você move um marcador de uma criatura que um oponente controla na criatura alvo que você controla. Você só pode ativar isso como feitiço. Então você pode roubar marcadores mais um dos seus oponentes, ou quaisquer outros tipos de marcadores. A gente tem vários tipos de marcadores no Magic. Até tipo, acho que foi há 4 anos atrás, em Icória, ou foi 5, eu não lembro agora o ano de Icória, que a gente teve a introdução de marcadores com habilidades tradicionais do Magic, Evergreen, como Atropelar, Double Strike, Iniciativa, Toque Mortífero. Até esses marcadores, se seu oponente jogar com algum tipo de mecânica dessa, você pode roubar. Né? Então, bem legal esse tipo de mecânica. Em geral, você vai roubar marcadores mais um, que é o mais comum, como eu disse, né? Mas existem outros tipos de marcadores e isso pode ser interessante. Ok? E isso vai ativar a primeira habilidade, vai desencadear a primeira habilidade dela também. Summon Veilfor. Nosso terceiro summon do deck. 4 manas genéricos, um mana azul. É uma saga Drake. Voar 5/4. Tem no seu primeiro capítulo Sonic Wings, a sua habilidade mais básica. Tá? Cada oponente escolhe uma criatura com o maior valor de mana entre as criaturas que eles controlam e devolve aquelas criaturas para as mãos de seus donos. Tá? Legal que é cada oponente. É uma habilidade bem interessante. E você vira até uma criatura alvo e coloca um marcador de stun nele. Aqui eu falei a coisa da associação do azul com gelo, mas o Veilfor não é um summon de gelo. O summon de gelo tradicional de Final Fantasy é a Shiva. Tanto que se você for ver, o Veilfor usa. Ele tem na lista de habilidades dele todas as Black Magics, né? Ele tá mais pra uma vibe de neutro, em termos elementais, tá? Mas aqui, de novo, tá no azul, tá focando a parte de atrasar o jogo, essa parte de gelo, por assim dizer, né? Que eles estão colocando no azul dentro do jogo de dentro aqui da coleção de Final Fantasy, né? E o Sonic Wings, dentro da questão dentro das habilidades mecânicas, da parte mecânica do Veilfor, ele dá delay na ação dos inimigos, ou seja, ele atrasa o turno do inimigo, né? Ele joga a ação do inimigo para turnos posteriores. Então, isso é muito interessante associar com o Veilfor, tanto na primeira quanto nos outros 3 capítulos, tá? Ah, então, esse aqui já tem um flavor que atende mais ao Summon, correto? Em seguida, a gente tem o Meister Seymour. 2 manas genéricos, um mana verde, um mano elfo clérigo. Aqui cabe pontuar que dentro aqui do jogo de Final Fantasy não existem os Guado. Eles poderiam ter feito tipo Guado, mas eles preferiram associar com elfos, tá? Até onde eu me lembro, não existem elfos em Final Fantasy, mas existem raças que se assemelham, que podem ser assemelhadas a elfos, tá? E aqui eles decidiram associar os Guado a elfos, beleza? Então, continuando, indo para as habilidades aqui, ele é um humano elfo clérigo, 1/3. No começo do combate do seu turno, você coloca um número de marcadores mais um igual ao poder de Seymour em outra criatura alvo que você controla. Então, é uma criatura que vai ajudar a colocar marcadores nas suas outras criaturas. E ele tem 3 manas genéricos, 2 manas verdes, monstruosidade X, onde X é o número de marcadores entre as criaturas que você controla. Tá?
É uma criatura que ajuda a abastecer as suas outras de marcadores e também se abastece de marcadores. Aqui eu vejo muito a questão do Seymour como as habilidades como uma referência aos minions que ele invoca toda vida que você enfrenta ele. Você tem múltiplos encontros com o Seymour, né? Mesmo com a sua forma normal, com alguns encontros que ele se transforma em um ser monstruoso. Né? Daí a questão da monstruosidade, a questão dele se fortalecer na monstruosidade e, né, de ter essa coisa de dar os marcadores, porque esses seres são criados a partir a partir de energia espiritual. Então, né, existe algo disso nele. Né? Faz algum sentido. Tem um vínculo de referência aqui mecanicamente com o Seymour dentro do jogo, tá? Partindo para frente, o último dos 4 summons do deck, aqui na cor verde, são as Mago Sisters. Tá? São a Sandy, a mais alta, a Cindy, a Joaninha e a Mindy, a abelhinha a menorzinha, a abelhinha ali mais baixinha, tá? São 4 manas genéricos, um mana verde. É uma saga fada, 5/5 com haste e 3 capítulos. Os 3 capítulos fazem a mesma coisa. Você vai escolher randomicamente uma de 3 ações. Combinar poderes, você coloca 3 marcadores mais um na criatura alvo. Você vai fazer defesa, coloca um marcador de escudo na criatura alvo, você ganha 3 de vida. Ou você luta. Essa criatura luta com até uma criatura alvo que o oponente controla. Só explicando aqui, marcador de escudo é um tipo de marcador. A gente já está vendo mais um tipo de marcador aqui, tá certo? Só ressaltando logo isso. É um tipo de marcador que funciona da seguinte forma: quando uma criatura com marcador de escudo sofre algum dano ou sofre algum efeito que a destrói, aquele marcador é removido e todo o dano nela ou efeito de destruição é retirado. Tá? Então, aquela criatura tem uma proteção pontual contra ataques ou remoções. Beleza? Então, aqui a gente vê que ela conversa com a coisa dos marcadores, ela é uma remoção, é uma boa remoção, porque ela é 5/5, ela deve remover muita coisa dentro de campo. E agora sim, né? Essa coisa do randômico pode ser um problema. Você não vai escolher a ação. Né? Você pode escolher até o alvo, mas a ação você não vai escolher. Só que está conversando com o flavor dela. Dentro do jogo, você dá comandos no turno de cada uma das 3. Tá? Você vai dar um comando para elas e elas vão decidir o que fazer. Certo? E sendo que aqui só tem alguns dos comandos. E para mim aqui vem uma falhazinha, porque o Combine Powers é o comando que ativa o overdrive dela, o Delta Attack. E o Delta Attack é um comando muito ofensivo. É o ataque mais poderoso delas. E aqui o Combine Powers ele tá dando 3 marcadores. Parece uma coisa mais de suporte do que de ataque, né? Então, eu particularmente não gostei muito de isso aqui ser Combine Powers. Poderia ter sido, por exemplo, um dos outros comandos que tem Help Each Other, que o Help Each Other elas executam ações mais voltadas para suporte, ou da Auto Life, ou da Reflect, enfim, da Haste, executam ações de suporte mesmo, tá? Então aqui para mim não tá preciso. Tem aqui nos outros, tem sim um flavor, a coisa do randômico tem um flavor, mas o Combine Powers para mim pegou. O fato de se chamar Combine Powers pegou um pouco. Poderia ter um 4º capítulo que seria o Combine Powers? Poderia.
E aí seria uma ação mais definitiva delas, como outros summons têm. Mas, enfim, é, foi quase lá. O flavor aqui foi quase lá. Aqui o Trommel, ele é um servo, né, um serviçal do Seymour. Ele anteriormente era o serviçal do pai do Seymour, né? E para cada outra criatura não ficha que você controla, entra com um marcador mais um adicional nela. Ajuda a colocar marcadores, né? E você paga um, vira, prolifera X vezes, onde X é o número de criaturas não ficha que você controla que entrar nesse turno. Muito legal o Trommel, muito legal essa coisa de proliferar X vezes. Se você botar duas criaturas, tiver um manazinho sobrando ali, proliferar duas vezes é muito interessante. Já, só proliferar duas vezes já é muito forte nesse tipo de deck, tá? Muito forte mesmo. E assim, você vê que ele não se adiciona, ele não faz nada para si, a não ser que ele tenha um marcador. Mas em geral ele está servindo os outros. Né? Então, assim, ele não tem tanta história assim, a não ser de ficar muito se lamentando depois que alguns eventos do jogo acontecem. Né? Então, ele só é um velho reclamão chato a partir do momento do jogo, mas dentro da característica dele ser um serviçal tá bem caracterizado, tá? Partindo aqui mais um personagem do seu grupo, o Kimari, Valiant Guardian. Dois manas genéricos, um mana verde e um mana azul, as cores Simic. É um gato guerreiro, 3/3, com vigilância e Ronso Rage. Essa é a classe de overdrive do Kimari. Tá? Só dizendo logo como é que funciona o Ronso Rage para vocês entenderem o flavor da habilidade que a gente vai ver. Ele aprende as habilidades dos adversários na medida em que os adversários que ele luta com monstros que usam essas habilidades. Tá? Aprende habilidades dos monstros em combate. É muito característico de Blue Mages em Final Fantasy, no geral. Tá? E aqui a gente vai ver ele fazendo bem isso, né? No começo do combate. No seu turno, você coloca o marcador mais um em Kimari e vira a criatura alvo que o oponente controla. Então você pode fazer que Kimari se torne uma cópia daquela criatura, exceto que seu nome é Kimari Valiant Guardian e tem vigilância e esta habilidade. Tá? Você vê que ele vai se manter como uma cópia daquela criatura até que você troque para outra. Tá? Ele vai ter todas aquelas habilidades, mas vai manter essa daqui. Parece ser uma carta bem legal, bem forte, principalmente se algum oponente seu vier com alguma carta, alguma criatura que seja muito forte, tá? Vai valer a pena você copiar. Então, olha, eu gosto muito dessa carta e ela tem um flavor muito interessante, conversando bem com o Kimari. Tá? Só uma coisa, quando você for jogar Final Fantasy X, a forma que você aprende a habilidade é usando uma habilidade específica dele chamada Lancet. O Lancet você drena HP e MP do adversário e se ele tiver alguma habilidade, você também absorve essa habilidade, você aprende essa habilidade, tá certo? Acho que é isso que está referenciado nessa coisa de virar também. Partindo para frente, a gente tem aqui outra NPC do jogo, a Shelinda, Acólita de Evon. Ela tá nas cores Selesnya, um mana verde e um mana branco, uma mana clérigo, 2/2, com lifelink. E sempre que outra criatura que você controla entra, coloca o marcador mais um naquela criatura. Se o poder dela for menor que o da Shelinda. Caso contrário, você coloca o marcador mais um na Shelinda. Então você vê que ela tem essa coisa de ela pode ajudar a aumentar outros ou a si mesma, né? Isso aqui, mesmo ela sendo uma personagem NPC que aparece pouco, mas ela tem um certo desenvolvimento no jogo e ela mostra e ela tem uma coisa de ser uma pessoa muito prestativa, muito proativa em ajudar os outros e se importar com os outros, mas ela também vai aprendendo e amadurecendo muito ao longo do jogo, à medida que você vai encontrando ela na sua jornada. Né? Então, é interessante ver uma carta dessas com esse flavor muito bem trabalhado. Mesmo que é
de forma simples, mas bem trabalhado, né? Então, eu gostei muito dessa carta, de como foi trabalhado o flavor dessa carta, mesmo sendo ali uma personagem secundária. Muito, muito bacana mesmo. Ah, eu vou só voltar no Kimari aqui, porque eu acho legal notar que aqui se você observa a arte do Kimari, tem um Behemoth atrás dele. Mas não parece ser como se um Behemoth estivesse atacando, mas ele usando uma habilidade do Behemoth contra um inimigo, né? Ele usando justamente a habilidade especial dele contra os inimigos. Seguindo em frente, mais uma nova criatura do deck, sim, Unending Cataclysm. É o Cataclisma sem fim. 5 manas genéricos, um mana verde, um mana azul. Pesadíssima criatura, um avatar Leviatã, 5/5, com voar e atropelar. Boa evasão, né? Já desde o começo, muito interessante. Quando ele entra, você remove todos os marcadores de qualquer número de artefatos, criaturas e encantamentos, seus e dos oponentes. Tá? Interessante, já aqui já pontuo isso como é interessante. Novamente, interação com seus summons, tá? E se você quiser fortalecê-lo, também você já pode transferir marcadores para ele, já que ele tem uma excelente evasão e já é uma criatura grande, né? Então ele pode vir a ser um bom finisher, né? Entrando em campo. E ele entra com X marcadores mais um nele, onde X é 2 vezes o número de marcadores removidos dessa forma. Isso aqui, ele entra simplesmente... O potencial dele entrar de forma absurda é incrível. E ainda tem a segunda habilidade dele. Quando ele morre, você coloca seus marcadores na criatura alvo que você controla, então embaralha esse card no seu próprio, no Grimório do seu dono. Ele transfere aqueles marcadores não se dissipam, né? E aí ele volta para o seu Grimório e ele pode ser invocado normalmente. Que tudo isso aqui reflete como é o ciclo do Sim. Ele é derrotado, quando o Summoner chega em Zanarkand e invoca o Final Aeon, mas aquela derrota é apenas temporária até que se forme um novo Sim, né? E é legal como a gente vê ao longo que dentro da história do jogo, os ciclos de retorno do Sim são cada vez menores. Né? O primeiro ciclo de retorno dele levou centenas de anos para depois se reduzir a coisa de 10 anos entre a última aparição dele e a aparição anterior dele e a aparição atual, que é o que você enfrenta dentro do jogo. É muito interessante. Tanto que quem está derrotando dessa vez é a filha do Summoner anterior, que derrotou o Sim. Então, é muito boa a representação do ciclo de eterno retorno do Sim aqui. O Aka, Guardião Devotado. 2 manas genéricos, um mana verde e um mana branco. Um mano guerreiro, 4/4, alcance e atropelar. Alcance do Blitzball, né? Atropelar, enfim, atropelar nem julgo muito não. Sempre que o Aka causa dano de combate a um jogador, destrói até um artefato que aquele jogador controla e coloca o marcador mais um nele. Ele se fortalece e sai por aí destruindo artefatos, porque o Aka não gosta de máquina. Máquina, dentro da história do jogo, para os seguidores de Evon, são algo... O uso de máquina é pecaminoso dentro da religião de Evon, das crenças de Evon. Então, o Aka é devoto de Evon, um devoto muito fiel, muito fervoroso, então para ele máquina é algo abominável. O uso de máquina é abominável. E Blitzball Captain, ele aqui já fazendo referência direta ao fato dele ser capitão do time de Blitzball do vilarejo natal dele, né? De Besaid, ele é o capitão dos Besaid Aurochs. E no começo da sua step, se um marcador foi colocado em Waka esse turno, coloca o marcador mais um em cada outra criatura que você controla.
Então, tá ali, ele dando aquele apoio pro time e ajudando taticamente o time, né? Sendo um cara central na sua estratégia também, né? O Aka é bem bom, tá? A criatura é bem boa mesmo. Boa evasão, tem alcance, ele tem um bom poder e resistência, ele aumenta o próprio poder. Com essa evasão, ele provavelmente vai conseguir colocar esse marcador mais um nele e destruir um artefato. Eu gosto muito, gostei muito dessa carta, né? E tem um bom flavor também, como eu acabei de falar aqui, né? Uma carta que conversa bem com o deck, bom flavor, tem remoção nele. Nota 10 para essa carta. E agora, prosseguindo, a gente vai ver as cartas de criaturas que já existem no Magic e receberam uma arte nova de Final Fantasy. A gente começa com a Luminous Bloodmoth. Ela é uma criatura 3/4, inseto, voar, que faz com que as criaturas suas que morrem, se elas não tiverem voar, elas voltam para o campo de batalha com um marcador de voar. Mais um marcador. Bem legal para esse deck. Outra carta que ajuda a gente a manipular marcadores nas nossas criaturas e tirar vantagem disso é o Scholar of New Horizons. Ele entra com um marcador mais um nele, ele é 1/1. Você pode virar, remover um marcador de uma permanente que você controla, né? Então, qualquer tipo de permanente, não só criaturas. Você pode procura o seu Grimório por uma planície, qualquer tipo de planície, tá? Não precisa ser só planície básica, e revelá-la. Se algum oponente controlar mais terrenos que você coloca esse terreno no campo de batalha virado. Caso contrário, você coloca na sua mão. E aí embaralha o deck. Sunscorched Regent, outra reimpressão aqui com Evrai. É uma criatura de 3 manas genéricos, 2 manas branco, um dragão, 4/3 com voar. Toda vida que o oponente conjura uma mágica qualquer, ele recebe mais um e você ganha um de vida. Chasm Skulker, outra criatura que interage com marcadores mais um para ela mesma, no caso. Sempre que você comprar um card, você põe um marcador mais um nele, e quando ele morre, você cria X criaturas do tipo Squid com travessia de ilha 1/1, onde X é o número de marcadores mais um em Chasm Skulker. Para quem não conhece assim, do Magic, está entrando agora, travessia de qualquer tipo de algum tipo de terreno é que aquela criatura pode atacar sem ser bloqueada se o oponente controlar o tipo de terreno especificado. Bane of Progress, outra reimpressão interessante. Quando ela entra, ele vai destruir todos os artefatos e encantamentos no campo de batalha. Tá? E aí você coloca um marcador mais um nele para cada artefato e criatura, ou para cada permanente destruída dessa forma. É uma criatura que pode entrar bem forte dependendo do estado da board no momento que ele entra. Ancião Esquecido, 3 manas genéricos, 1 mana verde, 0/3, elemental. Sempre que um jogador conjura uma mágica, o jogador inclui você pode colocar um marcador mais um nessa criatura. No começo da sua manutenção, você pode mover qualquer número de marcadores mais um de Ancião Esquecido para outras criaturas. Aí você move da forma que você quiser, só dele para outras criaturas. Não tem um movimento de volta. Generous Patron. É uma criatura 2 genéricos, 1 mana verde, Elf Advisor, 1/4. Quando essa criatura entra, suporta 2. Quando você vai colocar um marcador mais um em cada um de até 2 outras criaturas alvo. Pode ser sua, pode ser do seu oponente. Porque você quer colocar do seu oponente, vai que você quer ativar a Riku. Nenhum dos seus oponentes tem marcador mais um. Você move o marcador mais um da criatura do seu oponente para Riku apenas para poder ativar a habilidade dela. Enfim, aí a utilidade de dar marcador mais um para alguma criatura do adversário é com você. Mas pode. E sempre que você coloca um ou mais marcadores numa criatura que você não controla, e aqui é que vem a lógica dele dar o suporte, tá?
você compra um card, tá? Então, ele é um card de advantage, ele não vê só marcadores mais um que ele usa, mas você pode dar esses marcadores mais um para para a criatura de um oponente, caso você queira dar um draw. Tá? Dire Sage tem evoluir, vira, você adiciona um mana verde para cada marcador mais um nessa criatura. No caso, evoluir vai aparecer nessa e em outra criatura lá mais na frente. É o seguinte: se o Dire Sage ou qualquer criatura que evoluíste estiver em campo e entrar uma outra criatura com poder ou resistência maior que poder ou resistência do Dire Sage, ele recebe um marcador mais um. O Dire Sage, no caso. Tá? Então ele está evoluindo, ganhando mais marcadores. Então, quanto mais marcadores nele, mais mana você vai gerar. O Incubation Druid é outro gerador de mana. Ele vira, adiciona um mana de qualquer tipo que uma lente que você controla pode produzir. E se essa criatura tem um marcador mais um nela, você pode adicionar 3 manas daquele tipo ao invés disso. Tá? E aí você pode pagar 3 manas genéricos, 2 verdes, adaptar 3. Tá? No caso, não é ter um exatamente, é ter algum marcador. Tá? Rampant Rejuvenator, aqui a gente vê como um Oshu, né? Essa criatura entra com 2 marcadores mais um nela. Quando essa criatura morre, procure em seu Grimório por até X terrenos básicos, onde X é o poder desta criatura, coloque-os no campo de batalha, então embaralhe. Tireless Tracker, outra criatura que pode te ajudar com card advantage, porque no landfall, né, quando um terreno entra sob seu controle, você investiga. E sempre que você sacrificar uma pista, né, que é a ficha que investigar gera, você coloca um marcador mais um nele. Marcador, card advantage. Altered Ego, X manas genéricos. Aqui o X você escolhe 2 manas genéricos, um mana verde e um mana azul. É um Shapeshifter, 0/0. Essa mágica não pode ser anulada. Você pode fazer que essa criatura entre com uma cópia de qualquer criatura no campo de batalha, exceto que ela entre com X marcadores mais um adicionais nela. Diferente do Kimari, ela não mantém o nome dela. Então, se você copiar uma criatura lendária, ele vai também se tornar daqueles tipos, vai ser lendário, e aí você vai ter que escolher se for controlado por você. Ele pode entrar como uma cópia de alguma criatura do oponente, tá? Ele aqui não limita ser sua, tá? Então, só é importante observar que ele difere do Kimari nesse sentido, porque se você copiar, ele não mantém um nome. Vai ser também copiar o nome e os tipos, tá? E também ele não tem como mudar a criatura que você está copiando, né? Diferente do Kimari também. Aqui a gente está vendo um Ifrit, mas não é exatamente o Ifrit. É um momento específico do jogo, mais pro final do jogo, tá? E aqui eu não quero dar spoiler sobre esse momento também. Eu acho que isso aqui é muito vital para a história. Um Phantom Mage, aqui a gente está vendo uma Summoner. Não, desculpa, aqui não é uma Summoner, aqui é uma Devota de Evil. Desculpa a 2 manas genéricos, um mana verde e um mana azul. Criatura humano mago, 1/1, tem evoluir de novo. E sempre que o marcador com mais um é colocado nessa criatura, você pode comprar um card. Card Advantage. Aqui, Obliterator, aqui com o Walking Ballista, é um dos bosses de Final Fantasy X, que você encontra lá em Luca, na sua passagem por Luca, na primeira. Custo XX, né? Você tem que escolher esses. Quando você for pagar o mana, você tem que escolher. Vou usar X1, então você tem que pagar 2 mana. Se você for usar X igual a 2, 4 mana. X igual a 3, 6 mana. Entendeu? Então acaba sempre sendo um número par de mana que você tem que pagar. Né? Essa criatura vai entrar com X, marcadores mais um. Você pode pagar 4 manas genéricos, colocar um marcador mais um nele. E a última habilidade remove um marcador mais um nessa criatura. Ela causa 1 de dano a qualquer alvo.
Essa carta é muito famosa no Magic por ser peça de combo. Peça de combo de dano infinito, tá? E a gente vai ver que nesse deck existe um combo infinito com o Walking Ballista. Uma das peças do combo, além da Walking Ballista, a gente já viu, que é Gata e Luz. A outra peça, assim que a gente chegar na outra peça de combo, eu explico para vocês. Grateful Apparition, um mana genérico, um mana branco, uma criatura espírito, 1/1, como voar. Sempre que essa criatura causa dano de combate a um jogador ou Planeswalker. Planeswalker a gente não tem aqui, tá? Então a gente não se importa muito com isso agora. Prolifere. Né? Já expliquei o proliferar, então carta interessante para o deck. Aqui é um espírito que a gente vê no início da nossa jornada, lá ainda quando o Tyrion está em Zenerkand, que também é mais difícil de falar sobre ele porque a identidade dele é importante para o plot de Final Fantasy X. Dust Shellcrawler, um inimigo do bestiário de Final Fantasy, não lembro exatamente qual é o nome dele, mas você encontra ele. Eu não lembro se encontra na Mirren High Road ou se só em. Acho que na Mirren High Road já tem ele, mas tem em Calm também. Um bicho com uma defesa bem grande, né? E aqui, o Dust Shell, né? Justamente porque tem essa defesa, um bicho de um mana genérico, um mana verde, 0/3. Quando ele entra no campo de batalha, você põe um marcador mais um na criatura alvo. E todas as criaturas que você controla com um marcador mais um tem atropelar. É uma carta interessante porque para você dar evasão para suas criaturas com marcador. Num deck que você quer causar esse dano para se beneficiar do Tidus, isso é bem legal. E tem outras cartas que se beneficiam de você causar dano de combate no seu oponente também. Então, qualquer carta que der evasão nesse deck vai ser bem interessante. No caso aqui, nós já vimos, salvo engano, pelo menos 3 que dão essa evasão para outros personagens. A Riku, o Luminous Broodmoth, que são as skins Chaos, e o Dust Shellcrawler, tá bom? Mas eu acho que e a gente tem as emoções também que ajudam a abrir caminho, né? A gente viu o Ixion, o Auron, o Veilfor, o Yojimbo, as Magus Sisters, que também ajuda a remover criaturas, se você acertar ali na loteria. Então, todos esses. Tudo isso te ajuda a conseguir abrir caminho para encaixar um ataque. Agora a gente vai passar para as instantâneas e aqui nós temos duas cartas novas, tá? A gente tem Protection Magic, um mana genérico, um mana branco, mágica instantânea, coloque um marcador de escudo em cada uma de até 3 criaturas. É como se você estivesse conjurando Protect na sua party. Né? Magia clássica de proteção, proteção contra dano físico aqui, aumenta a sua defesa física no jogo. Yuna's Whistle, um mana genérico, 2 manas verdes, instantâneo, você revela cartas do topo do seu grimório até revelar um card de criatura. Coloque aquele card na sua mão e o resto no fundo do seu grimório em uma ordem aleatória. Quando você revelar um card de criatura dessa forma, ponha X marcadores mais um na criatura alvo que você controla, onde X é o valor de mana daquele card. Essa cena aqui, primeiro, marcadores, você põe uma carta na sua mão, a carta se substitui e você tá. Principalmente uma criatura, né? Para um deck de criaturas você quer ter o máximo de criaturas possível disponíveis. E quanto à carta aqui, essa imagem retrata o momento em que em um momento do jogo, no início ainda, o Tidus fala para Yuna que sempre que ela quisesse que ele chegasse ao encontro dela, que ele viesse ao encontro dela, que ela precisasse dele, que ela assoviasse. Ele ensina a Yuna a fazer o assovio, né? Ele mostra como é, só que no começo ela não consegue fazer. E no final, ela aprende. Só não vou descrever melhor o momento dessa cena e a importância dessa cena, porque isso é do final do jogo, tá? E aí não vou estragar para quem não assistiu. Pull from Tomorrow, X manas genéricos, 2 manas azuis, uma mágica instantânea, super simples, compre X cards, então descarta um card.
Aqui a gente vê o Tidus e a imagem do Jack num Sphere Record. Sphere Records na história do Magic são tipo, vamos dizer assim, fitas, cassete, CDs, DVDs, enfim. É um artefato em que você grava cenas, imagens, recordações, para poderem ser passadas para frente, né? É como se a gente estivesse gravando um vídeo para passar para a posteridade, né? Isso aqui é algo muito recorrente no Final Fantasy X. Durante o jogo você encontra várias dessas Sphere Records que vão contar histórias, acrescentar histórias, algumas delas mais importantes, outras são momentos menos chave, mas é bem interessante você coletar esses artefatos ao longo do jogo. Endless Detour, é, as três cores de mana Bunch, verde, branco e azul, mágica instantânea. O dono da mágica alvo, permanente não de terreno ou card de um cemitério, coloca na sua escolha no topo ou no fundo do seu Grimório. E aqui a gente vê uma cena da Lulu e da Riku em Thunder Plains. A Riku ela tem medo de trovões, então essa é uma passagem bem assustadora para ela. Aqui a gente vê que Thunder Plains é repleta dessas torres de para-raios, né, para poder evitar que os transeuntes sejam atingidos. Então, mas mesmo assim, não tem como você não ver um raio caindo, raios caindo o tempo todo, porque ela é muito frequente. Daí o nome Thunder Plains. E uma pessoa que tem medo não ficar assustada, né? Tadinho, espero que ela esteja carregando papel higiênico. Destroy Evil, um mana genérico, um mana branco, instantânea, você escolhe um, destrói a criatura alvo com resistência 4 ou maior, ou destrói o encantamento alvo. Aqui a gente vê uma cena da Yuna executando o Sending do Seymour. Path to Exile, uma cena do começo de quando o Tidus está sendo levado para o mundo de Spira. Você paga um mana branco, uma instantânea, exila a criatura alvo. Seu controlador pode procurar no seu Grimório por um card de terreno básico, colocá-lo no campo de batalha virado, então embaralhar. Oferta irrecusável. Aqui a gente vê uma cena também do início do jogo, com o primeiro encontro do Tidus com a Riku. Instantânea, anule a mágica não de criatura alvo. Seu controlador cria 2 fichas de tesouro. Justamente no momento em que eles combinam ali, do Tidus dar uma ajuda para ela, no que ela está fazendo. Chamado Inspirador. Cena clássica da risada do Tidus com a Yuna. Nossa, esse aqui todo jogador de Final Fantasy conhece. 2 manas genéricos, um mana verde, compre um card para cada criatura que você controla com marcador mais um nela, e aquelas criaturas ganham indestrutível até o fim do turno. Excelente carta nesse deck. Né? Agora nós vamos ver os encantamentos. São 9 os encantamentos no deck. E a gente já começa. São 2 novos aqui. A gente começa pelo Summoner's Sending. A gente viu na carta anterior, Destroy Evil, a Yuna fazendo o ritual de passagem do Seymour. Aqui ela está fazendo para as pessoas do vilarejo de Kílica. Né, num evento em que o Sin ataca o vilarejo. Isso também é um evento do começo do jogo, né, quando a gente vê assim, essa cena pesada da Yuna fazendo a passagem deles, das pessoas que morreram. Né? No começo da sua end step, você pode exilar o card de criatura alvo de um cemitério. Se você fizer, cria um espírito 1/1 com voar. Né? São esses Fireflies, aí, esses vagalumes das almas das pessoas. E você coloca o marcador +1/+1 na criatura. Se o valor de mana do card exilado for 4 ou maior. Bem, aqui, como eu falei, tem uma carta que é exatamente o Sphere Grid. Isso aqui é a árvore de upgrade dos seus personagens. À medida que você sobe de nível no jogo, você ganha os pontos de esfera para poder destravar esses nódulos que você vê aí na figura e ganhar habilidades. Né? Você move para cada personagem, ele começa em um lugar diferente do Sphere Grid.
aí você vai movendo ele, você pode desbloquear os nódulos vizinhos à posição que você está. Aí você, aliás, você usa seus pontos para andar no Sphere Grid e aí você coleta os nódulos, né, os pontos de Ability Sphere, Skill Sphere, diferentes tipos de esferas para poder alocar nos nódulos e poder ganhar a habilidade que tem naquele nódulo. E aí, quando a gente olha para esse Sphere Grid, é basicamente é um encantamento que você coloca um marcador mais ou menos naquela criatura, como se fosse a esfera que a gente coloca no grid, e aí, ao colocar, você destrava aquela habilidade. Criaturas que você controla com marcador mais um, elas têm alcance e atropelar. Né? Carta muito boa, dá marcador, dá evasão, ajuda a defesa. Pô, ataque e defesa, muito, muito boa essa carta nesse tipo de deck. Tá? E aqui, mais reprints. Resourceful Defense, e, salvo engano, isso aqui é do Templo de Kílica, tá? Eu até lembro que eu achei que isso aqui era no primeiro Templo de Besaid, mas essa discussão a gente tem em Kílica. 2 manas genéricos, um branco, encantamento contra uma permanente que você controla, deixa o campo de batalha. Se ela tinha marcadores nela, coloca aqueles marcadores na permanente alvo que você controla. E ele tem uma segunda habilidade, 4 manas genéricos, um mana branco. Você move qualquer número de marcadores da permanente alvo que você controla para uma segunda permanente alvo que você controla. Então, ele te ajuda a manter os teus marcadores, né? E, além disso, ela permite que você mova esses marcadores independente da sua permanente ter deixado ou não o campo de batalha. Né? Lembrando, isso aqui também funciona com Lord Counters. Se de repente você quiser usar os Lord Counters para avançar capítulos, por algum motivo que eu desconheço, você pode usar. Aí vai depender de como tiver o jogo, que isso vai fazer sentido. Together Forever, uma cena romântica do jogo. Ela não preciso dizer nada sobre ela, acho. 2 manas brancos, encantamento. Quando esse encantamento entra, suporte 2. Você paga um mana qualquer e escolhe a criatura alvo com um marcador nela. Se essa criatura morrer este turno, devolva aquele card para a mão do seu dono. Uma boa forma de você não perder uma criatura sua se ela estiver na iminência de ser removida e ela tiver um marcador. Muito legal essa carta. Inexorable Tide. Onda Inexorável. 3 manas genéricos, 2 manas azuis, sendo aqui do começo do jogo, encantamento. Sempre que você conjura uma mágica, prolifere. Bem simples e direta, carta bem legal para esse deck. Fight Rigging, 2 manas genéricos, 1 mana verde. É um encantamento com Hideaway 5. Hideaway é quando ele entrar em campo, você olha as 5 cartas do topo do seu Grimório, você escolhe uma delas e exila. Tá? E exila com a face voltada para baixo. Quando você exila uma carta sua voltada para baixo, quer dizer que só você pode olhar. Tá? Cartas exiladas normalmente são com a face para cima. Se o texto vier dizendo que ela é para ser exilada com a face voltada para baixo, apenas a pessoa que está vendo as cartas pode olhar. Tá? Pode ser, por exemplo, que um oponente seu olhe as cartas do topo do seu Grimório e exile uma delas com a face virada para baixo. Então só quem vai poder olhar é ele. Né? Mesmo você sendo o dono daquela carta, você não vai poder olhar. E aí, no começo do combate do seu turno, você coloca um marcador mais um na criatura que você controla, ok? Então, se você controla uma criatura com poder 7 ou maior, você pode jogar o card exilado sem pagar o seu custo de mana. É uma forma de um cast gratuito, né? E você vai sempre continuar colocando aqueles marcadores no início do combate do seu turno. Então, é uma fonte perene de marcadores mais um. Bem legal essa carta também. Hardened Scales, ele aumenta em mais um a quantidade de marcadores mais um que seriam colocadas em qualquer criatura se ela for receber um marcador. Por exemplo, se eu fosse colocar 2 marcadores mais um em uma criatura minha por qualquer efeito que seja do meu deck, vai ser colocada aquela quantidade mais um. Certo? Qualquer efeito que for colocar um marcador, vai sempre colocar um marcador adicional
em uma criatura que você controla. Marcador mais um, tá? Path of Discovery, quando uma criatura que você controla entra no campo de batalha, você explora. Explorar você revela a carta do topo. Se for um terreno, vai para sua mão. Se não for um terreno, você escolhe entre manter a carta no topo do seu Grimório ou movê-la para o cemitério. Se for uma carta não de terreno, você põe um marcador mais um na criatura que explorou. Ok? Ok, é uma carta que bota marcador mais um. Não é a carta que eu mais gosto nesse sentido, porque você não é um draw, tá? É draw só se for terreno. Pode te ajudar a liberar o topo do Grimório, se for uma carta que não esteja sendo útil para você naquele momento. Você pode se livrar dela para tentar achar alguma outra coisa melhor, mas é isso. Acho que tem coisas melhores. Mas é uma carta que trabalha com marcador, né? Não dá para dizer que não está relacionado. Bleed for the Hunt, aqui a gente vê um momento importante para o Kimari, quando ele encara os outros Ronso no lugar em que ele nasceu, no Monte Gagazet. Quando uma criatura que você controla com um marcador mais um causa dano de combate ao jogador, você pode comprar um card. Mais uma carta que te premia por acertar um ataque em um oponente, né? A gente vê a presença disso em algumas cartas da coleção. Daí a questão da evasão ser importante. Aí aquelas cartas não atropelar, o voar, o imbloqueável serem importantes nesse deck. Tá? Seguindo em frente, os artefatos. Aqui, um artefato novo, Blitzball Stadium. É uma carta de X, que você pode pagar X manas quaisquer e um mana azul. Quando esse artefato entra, você suporta X. Tá? Você escolhe o nível da sua torcida para suas criaturas. Né? Quanto você quer torcer para as criaturas que estão em campo. Né? Se você estiver muito animado, ou seja, se você tiver muito mana, você pode torcer para todas. Go for the goal, 3 manas genéricos, vira até o fim do turno, a criatura alvo ganha. Sempre que essa criatura causa dano de combate a um jogador, compra um card para cada tipo de marcador nela. E ela não pode ser bloqueada nesse turno. Carta bem interessante, mais uma evasão, mais uma carta de draw com a condição de causar dano. E veja que aqui é mais de uma carta que você compra se você tiver mais marcadores. Vamos, por exemplo, uma carta que receba o marcador de voar, o Auron. O Auron. Quando ele ataca, ele já ganha o marcador mais um. Se ele tem o marcador de voar da Luminous Bloodmoth, né? Se ele acertar o ataque, já causa 2. Algum dos Summons também, que vão ter os marcadores de lore, que é um tipo de marcador. Aí você pode colocar marcador mais um neles. Podem comprar, te possibilitar comprar 2 cartas também. Então, você E outra, você pode mover marcadores de lore para suas criaturas, mesmo que o marcador de lore não tenha efeito nenhum, mas é mais um tipo de marcador. Então, esse tipo de interaçãozinha nesse deck é muito interessante, tá? Você pensar nesse tipo de coisa aqui, tendo o Blitzball Stadium, é interessante você mover marcadores de tipos diferentes. Lembra que eu falei da questão do Resourceful Defense? Pois é, isso é uma boa estratégia para esse deck. Eu vou só voltar numa carta aqui, porque eu tinha prometido falar uma coisa para vocês e eu esqueci. Foi aqui em Hardened Scales. Essa é a terceira carta do combo. E como é que o combo funciona? Vamos supor que você tem a mão perfeita. Tá? Essa é a mão perfeita para você ganhar no turno 3. Isso é muito difícil de acontecer, porque você precisa das 3 cartas na mão, mas pode acontecer. Turno 1, terreno, terreno que gere mana verde e entra em pé, Hardened Scales. No turno 2, você desce com X para 1 uma Walking Ballista. Ela vai entrar com um marcador mais um. Contudo, com Hardened Scales, ela vai entrar com 2 marcadores mais um. E aí, o que é que você vai fazer no turno 3? Você vai ativar a habilidade da Walking Ballista, dando alvo nela mesma.
E em resposta a isso, você vai conjurar Gata e Luzu. Então, nem precisa ser em resposta, na verdade. Você pode conjurar Gata e Luzu no Flash. Eu só digo em resposta porque você pode fazer isso conjurando Gata e Luzu em resposta a essa ação, né? E aí você vai ter. E aí o que é que vai acontecer? Vai resolver primeiro Gata e Luzu. O Walking Ballista vai receber aquele dano. E aquele dano vai se converter em um marcador mais um adicional. Contudo, pela habilidade de Hardened Scales, vão ser 2 marcadores. A Walking Ballista vai passar a ter 3 marcadores. Aí você vai causar o dano de novo. Como ela tem resistência 3, ela vai ter tomado 2 de dano. Só que esse dano agora, só que o dano está sendo prevenido, então na verdade não existe dano, né? Então todo esse dano cada dano que você causar vai virar 2 marcadores adicional por dano que você causar. Você faz isso 1 milhão de vezes. Depois você pega esses 1 milhão de marcadores que você gerou e você distribui entre os seus 3 oponentes. Você ganhou o jogo. Tá? Esse é o combo infinito do deck de Counter Blitz. E aqui nós vamos ver 3 pedras de mana clássicas, Sinete Arcano, com o Tidus mostrando o pingente dele. Sol Ring, que é o save point do Final Fantasy X. E o Everflowing Chalice, que é um totem que você coloca uma das esferas. Esse aqui é específico de Bevel. Mas você encontra esses totens em vários. Esses pedestais, aliás, né? Totem não, totem é outra coisa. Você encontra esses pedestais em todos os templos. Você tem que colocar as esferas de energia para poder passar pelos puzzles dos templos para poder encontrar os summons e fazer um pacto com eles. Né? Então aqui nós. E o legal do Everflow Chalice é que você tem esse multi-kicker, você pode pagar esses 2 incolores mais de uma vez, e para cada vez que você pagar, ele entra com um marcador de carga e você adiciona. Ele tem a habilidade de gerar um mana incolor para cada marcador de carga nesse artefato, tá bom? 3 pedrinhas de mana aí. E aqui a última carta nova do deck, Decisão de Una. 3 manas genéricos, 1 mana verde, feitiço, escolhe uma. Continua a peregrinação. Você sacrifica uma criatura, se você fizer, compre um card. Então você pode colocar um card de criatura e ou terreno da sua mão no campo de batalha. Essa carta aqui, basicamente, é o ritual de invocação do Final Aeon, que é o que acontece se ela continuar a peregrinação. E Find Another Way, devolva um ou 2 cards de permanente de seu cemitério para a sua mão. Tá? Eu não sei se eu faço isso aqui exatamente uma associação com o que acontece lá na frente com o Auron, com o Tidus, com o Jact. Não sei. Eu tive um pouco de dificuldade de interpretar o que seriam essas 2 permanentes voltando do cemitério para a mão, tá? Porque isso é meio como se você estivesse recuperando algo perdido. E eu não sei se o que acontece no final é você recuperar algo perdido, sabe? Aqui eu achei um pouquinho confuso na construção dessa carta. Né? Então o flavor ficou um pouco confuso. Né? E aqui também não é que necessariamente. Não necessariamente conversa com o deck, mas é uma recursão. E é algo importante para qualquer deck. Recursão, draw, sabe? Você poder recuperar cartas do cemitério. E também é um cast gratuito de uma criatura na sua mão. Uma criatura mais pesada, um Sim, por exemplo, que custa 7. Você poder botar de graça custando 4. Poxa, bem interessante, né? Inclusive, continuar a peregrinação e botar o Sim em campo, olha. Aí você fechou o flavor, tá? Eu não expliquei muita coisa com essa fala. Isso não é spoiler. Eu acho. Continuando. Esforço coletivo. Coletivo Effort. 1 mana genérico, 2 manas brancos. Feitiço. Escalate. Você vira uma criatura desvirada que você controla
E para cada criatura que você virar, você pode escolher um modo a mais. Sem virar nenhuma, você pode escolher um dos modos disponíveis. Se você quiser escolher mais uma, para cada adicional, você vira uma criatura que você controla. Então ele é uma remoção de uma criatura com poder 4 ou maior, remoção de encantamento, ou coloca o marcador mais um e cada criatura que o jogador alvo controla. Tá bom? Carta bem legal, remoção, marcador, show de bola. Damning Verdict. Essa aqui é o board wipe mais perfeito para esse deck. Tanto o flavor do título da carta, né, que é um julgamento que a Yuna sofre, quanto pelo fato de ela conversar muito bem por você controlar criaturas com marcadores, porque ela destrói todas as criaturas sem marcadores nelas. Então, muito provavelmente você vai ser a única pessoa com marcadores, ou você e algum outro jogador que também joga com um deck com essa temática, que é razoavelmente comum. Então, pode ser que tenha outra pessoa que se beneficie disso. Adeus. Eu não vou comentar sobre essa carta, porque eu não quero me emocionar. A Wizards e a Square são os desgraçados por terem colocado essa carta aqui e essa cena aqui. 4 mana genérico, 2 mana branco, escolha um mais. Exile todos os artefatos, ou exila todas as criaturas, ou exila todos os encantamentos, ou exila todos os cemitérios. Pô, cara. Vamos para a próxima. Promessa de lealdade, 4 manas genéricos, 1 mana branco, feitiço, cada jogador coloca um marcador de voto em uma criatura que ele controla e sacrifica o resto. Cada uma daquelas criaturas não pode atacar você ou planeswalkers que você controla, enquanto ela tiver um marcador de voto nelas. Tá? Jogador de Magic conhece Gold, isso aqui é diferente de Gold. De Gold, não Gold, Gold. Atiçar. Mesmo que só tenha a pessoa que deu o marcador de voto em campo. E você, a sua criatura com o marcador de voto não vai poder atacar aquele oponente. Tá? Então, se você estiver dependendo daquela criatura, pode ter certeza que você praticamente perdeu o jogo. Vai ser muito difícil para você se você não tirar esse marcador. Ou colocar outra criatura que possa atacar. Farseek e 3 visitas. São 2 ramps. Aqui a gente vê o Making escolar. Né? Ele é um estudioso, conhece muito da história de Spira. Você encontra muito ele ao longo do jogo para te explicar a história das localidades que você visita. Você procura aqui por planície, ilha, pântano ou montanha. Coloca no campo de batalha virado então em baralho. Lembrando que aqui, além dos terrenos básicos, você tem terrenos com tipo, não básicos, com tipos básicos de terreno. Então, esses terrenos também podem ser procurados pelo Farseek. E 3 visitas. Se tiver o tipo floresta, também pode ser procurado. Não só a floresta básica, tá? Então, 2 cartas bem legais de ramp aqui também. Detalhe, né? A 3 visitas coloca no campo de batalha. Né? Se for uma carta que pode entrar desvirada, ela entra desvirada. Tá bem? Quanto aos terrenos, vou dar um destaquezinho para 2 terrenos específicos, porque eles conversam com a temática do deck. O primeiro é a Forja de Heróis. Você escolhe o comandante que entrou nesse turno e coloca um marcador mais um nele se ele for uma criatura. Tá? Se for Planeswalker, você bota um marcador de lealdade. Tá? E ele gera mana incolor. E a outra carta, Nesting Grounds, adiciona um mana incolor também. E você pode pagar move um marcador da permanente alvo que você controla para uma segunda permanente alvo. Isso ativa como feitiço. Tá? Então, carta que te permite mover marcadores é bem legal nesse deck. Então, com isso, a gente fechou a análise de todas as cartas. Tá? Inclusive, belíssima arte de Macalania Woods, mostrando, inclusive, a borboleta vermelha. Quem já jogou sabe o que isso significa. É um dos minigames de Macalania para você pegar uma das Celestial Weapons
dos membros da sua party. Eu não lembro agora qual. Eu acho que é a do Tidus, inclusive, aqui é a de Macalânia. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é a do Tidus. E a Forja dos Heróis é uma tendinha aqui que você, em Calmlands, que você pode se desafiar umas caçadas a alguns inimigos para poder desbloquear desafios aqui e enfrentar um boss que na versão original do jogo era o mais difícil, o Nemesis. Tá? É uma side quest aqui que é aqueles desafios mais de endgame, sabe? É uma referência bem legal. E na entradinha tem ali o save point, nosso Soulwind, tá? Adorei essa arte também. Mas nós vamos conversar bem sobre os terrenos em um vídeo específico, tá? Agora, eu quero falar para vocês sobre o que eu pensei, o que eu avaliei do deck aqui em termos das referências, em termos do flavor, em termos de mecânicas. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: para mim, esse aqui, até então, é o melhor dos três decks, em termos de como ele conversa entre si, tá? Talvez se eu dissesse o que esse deck precisasse ter mais, um pouco mais, é de evasão. Por quê? Porque para você ativar o Tidus, você precisa acertar o ataque. Então você só vai proliferar e comprar o card do Tidus se você acertar o ataque. Contudo, como é muito fácil nesse deck, que conta com tantas ferramentas para pôr marcadores nas suas criaturas e para aumentar esses marcadores, sinceramente, isso não é muito difícil você fazer um ataque com o Tidus ou com outra criatura que o seu oponente não vai querer bloquear porque ele não quer perder a única ou as únicas criaturas que ele tem. Né? E é um deck que conta com uma boa quantidade de remoções, é um deck que tem uma boa quantidade de cartas para se proteger, tem uma boa quantidade de mass removals, tem três board wipes quase globais, um deles que não é simétrico, que não te atinge, tá? Basicamente não te atinge, que é o do Veredito, né? O Damning Verdict. Ah, olha, e ele tem algumas evasões, mas são evasões muito boas. Uma delas dá voar, duas delas deixam bloqueáveis, outras duas dão atropelar. Apesar de não. é, 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 eu anotei aqui 10 cartas de draw, né? E alguns desses draws são condicionados a você acertar o ataque. Então isso pode ser um pouquinho perigoso nesse sentido, no sentido de que seu deck pode ter algum probleminha para rodar se você não conseguir manter o seu comandante. Mas com a quantidade de proteções que tem no deck, eu acho que isso não deve ser tão difícil assim, tá? É diferente, por exemplo, eu acho talvez do Cloud, que você tem menos criaturas, e aí eu acho que é um deck que tem menos draws, tá? E os draws daqui têm a tendência de ser um pouquinho mais recorrentes, né? Um draw pontual, tá? Mas mesmo assim, olha, eu sinto que esse deck ele tem uma sinergia muito boa dentro dele. Boas evasões, criaturas que podem. As suas criaturas podem ficar grandes muito rápido, né? Com remoções bem interessantes. Olha, e ele tem uma defesa interessante também. Ele tem aquela taxação do Yojimbo. Se você consegue manter ele muito tempo em campo ali, ele basicamente é um, como é que se diz? Ele é uma propaganda, um Ghostly Prison. E eu tenho que dizer que, para além de toda a questão mecânica que me agradou desse deck, a parte de flavor, a forma como esse deck conversa com o flavor, os momentos escolhidos do jogo para serem representados foram muito bons. Então, eu não tenho como agir diferente com esse deck e dar as melhores notas para ele. Para mim, esse deck foi até então o melhor dos três nos dois aspectos que eu procurei avaliar
os decks aqui, tá? Então, eu, pessoalmente, vou dar uma nota 9, tanto em termos de flavor, quanto em termos de mecânica para esse deck. Eu acho que esse deck merece essa nota. Para mim, é o mais completo dentro desse conjunto, tá? De avaliação que eu estou fazendo para vocês. Então é isso que eu tenho para falar sobre o deck do 10. No próximo vídeo eu vou falar sobre o 14. Talvez ele demore um pouco mais, porque é um jogo sobre o qual eu tenho menos conhecimento, então talvez eu precise de mais tempo para preparar direitinho o roteiro dele, tá? Então, vou fazer aqueles pedidos de sempre do final do vídeo. Curtam, comentam, compartilhem, se inscrevam. As interações são importantes para o YouTube entender que o vídeo é relevante para distribuir o vídeo, mostrar para mais gente, alcançar mais pessoas. E os feedbacks de vocês nos comentários também, eu sempre estou lendo, sempre estou respondendo, né? O último vídeo não teve nenhum tipo de comentário, então isso é algo até que me faz pensar um pouco, mas eu pensando por suposição, né? Se não tem comentário, é até difícil eu entender, né, o que é que tá legal, o que é que não tá, certo? Então, por favor, interajam. Eu tô aqui para ouvir, não precisa ser só positivo. O que for de negativo, feedback a gente vai tentando melhorar ao longo do tempo, né? O feedback é importante, tá bom? Então, um abraço para vocês, até o próximo vídeo, até a próxima reunião.